Uma outra consequência que a gente deve entender, que está dada por esses acontecimentos, né, é que a repressão política no continente também vai aumentar. Né? Nós temos que entender que ninguém faz o esforço de derrubar vários governos, organizar golpes militares que custam muito dinheiro, que implicam em riscos políticos muito fortes, para depois simplesmente deixar que a situação escape de controle. O imperialismo norte-americano, seus analistas, as cabeças pensantes sabem, né, que a política econômica neoliberal, que está sendo aprofundada agora, no passado, produziu uma situação revolucionária em vários países latino-americanos. Então, nada mais normal, nada mais óbvio do que esperar que essa situação se reproduza. Se ela vai se reproduzir, há duas maneiras de enfrentar a situação. Uma maneira foi a primeira que apareceu na América Latina a partir do ano 2000, aproximadamente. Deixar que governos reformistas, né, que tinham a propensão, o programa, a capacidade de atender determinadas reivindicações populares, como, por exemplo, combater a fome, etc. e tal, cheguem ao governo. Eles, forçados por uma situação de crise revolucionária, como a gente viu na Argentina no ano 2000, na Venezuela, etc. e tal, na Bolívia, o imperialismo permitiu que esses governos reformistas assumissem o poder para controlar a situação. Eles acreditavam naquele momento, isso aqui é um dado muito significativo do problema, eles acreditavam que os governos iam entrar, né, iriam fazer a pressão sair da panela de pressão, seria uma válvula, né, um apito da panela de pressão para diminuir a pressão interna, e a hora que a pressão interna diminuísse, os governos de direita voltariam ao governo, retomando a situação. No entanto, o que se viu foi o oposto. Né? Dada a profundidade da crise nos países latino-americanos, os governos nacionalistas começaram a ganhar as eleições umas atrás das outras. E isso fez com que fosse necessário uma operação de ataque, né, ao regime de representação popular, que, embora em grande medida fictício, dava margem a esse tipo de resultado. Nós vemos que no Brasil, não apenas foi derrubado o governo do PT, como que estão sendo tomadas medidas para que o regime escape cada vez mais de qualquer mínimo controle popular. A gente pode ver a prisão do Lula em relação às eleições agora de 2018. Nós vamos ter que ver, inclusive, se essas eleições vão efetivamente se realizar. Então, nós vemos que essa união dos países latino-americanos, digamos assim, entre aspas, os governos golpistas desses países, ela vai atuar, né, como uma operação continental de repressão política. Eles vão se apoiar uns nos outros, e o primeiro sinal dessa política de repressão é a unificação desses países contra o governo da Venezuela. Se os países latino-americanos, né, sob a batuta do imperialismo norte-americano, organizarem efetivamente uma intervenção direta na Venezuela, significaria que o imperialismo foi bem sucedido em criar uma força policial continental contra os povos latino-americanos. É isso que nós temos que acompanhar e analisar cuidadosamente. Muita gente tem falado numa espécie de operação Condor, nova operação Condor. É um pouco, digamos assim, a comparação é um pouco deslocada, né? Porque a operação Condor era uma operação para eliminar diretamente indivíduos e inimigos políticos das diversas ditaduras, né? Inclusive, eu acho que o que está em marcha não é uma mera operação Condor, quer dizer, a repressão seletiva de indivíduos, qualquer que seja o número dessa repressão. O que nós temos aqui é uma espécie de transformação do continente, através dos governos golpistas,
da unificação dos seus aparatos de repressão, das forças armadas, numa grande polícia, né? num verdadeiro supra-estado policial para controlar a rebelião popular. Né? A política que está sendo implementada por esses governos, que era também um objetivo dos golpes de Estado, é uma política de guerra contra as populações. Essa política de guerra, ela não pode ter outro resultado que não seja um enfrentamento muito duro das populações contra os governos. E isso terá que ser suprimido de alguma forma. Daí a importância, né, dessa unificação desses países em torno de uma política, digamos assim, entre aspas, de segurança unificada. Quer dizer, é uma coisa muito grave o que aconteceu aí. No caso da Unasul, é o desmantelamento de uma organização alternativa, porque na Unasul não participa o imperialismo, né? Na Unasul participam apenas os estados sul-americanos. Os 6 que abandonaram são os estados dirigidos pela direita. Então, é muito claro que há uma orientação que é seguida caninamente por esses governos do imperialismo norte-americano de fazer explodir a Unasul e manter apenas organizações que sejam diretamente controladas pelo imperialismo norte-americano.